Para fazer uma luva em tricô, a primeira coisa a ser feita é um molde. Então, eu pego um papel, coloco a mão da pessoa que vai ser feito a luva e contorno com lápis, uma caneta. E este é o molde que eu vou seguir. No meu cálculo para essa luva, foram necessários 45 pontos para começar o punho. Nesta parte podem ser colocados números pares ou ímpares, não importa. Nesta parte aqui tudo bem. Colocados os 45 pontos, vou trabalhar em barra um por um. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. Vou fazendo assim até o final da carreira, volto seguindo os pontos até completar 20 carreiras em ponto barra. Próxima etapa, aqui no direito do trabalho, como eu sou canhota, o fio do começo do trabalho fica do meu lado esquerdo. Para quem for destro, é aqui do lado direito, mas é só seguir o modo de fazer que dá certinho. Nesta próxima carreira, eu vou fazer aumentos. Vou aumentar 7 pontos para ficar 52. Vou começar fazendo em ponto meia. Eu fiz um cálculo, contando de 6 em 6 pontos, eu aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aumento um ponto. Posso pegar um aqui debaixo, uma laçadinha mesmo, e colocar na agulha, ou fazer outro método de aumento, como quiser. Aí eu aumentei um e continuo mais 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aumento mais um pontinho. E vou fazendo assim, aumento, conto 6, aumento, conto 6, vão sobrar 3 pontinhos aqui. Fiz o 7º aumento e termino a carreira com os 3 pontinhos. Dependendo da quantidade de pontos colocados, pode ser feita variações diferentes pro aumento dos pontos. Esses aumentos tem que ser de modo que sempre nesta próxima etapa fiquem números pares. No caso, eu tinha os 45, aumentei 7, ficaram 52 pontos. E esse ponto que eu acabei de colocar, quando divididos, também tem que dar número par. Por exemplo, eu coloquei 52 pontos, metade é 26. Então, tudo certo, porque tem que ser número par. Por exemplo, um caso que não daria certo, 50 pontos dividido por 2, 25, é número ímpar, então não dá certo, porque eu vou trabalhar com tricô tubular. É simples, mas não pode ser número ímpar. Agora, nessa próxima carreira, eu vou trabalhar ela
toda em tricô só, somente tricô. Terminei a carreira em tricô, agora eu faço mais uma toda em meia. Terminei a carreira em meia. E agora aqui no avesso do trabalho, eu vou fazer a metade dos pontos, ou seja, 26 tricô. 1, 2, 3, 24, 25, 26. Ficaram 26 pontos deste lado, 26 pontos deste lado aqui. Agora, eu vou dobrar o trabalho assim. Parece complicado, mas é muito simples, só é um pouco trabalhoso nesta parte. Mas também é só esta hora que a gente vai ter que trabalhar com uma agulha a mais, para poder transformar isso em tricô tubular. Apesar de ser simples esse tricô tubular, não pode ser desfiado os pontinhos. Por exemplo, pegar metade assim, sempre tem que pegar ele inteiro, senão ele vai grudar uma parte na outra e estraga todo o trabalho. Então, sempre essa atenção de nunca pegar pela metade, sempre assim inteirinho. Observem que ao dobrar o trabalho, o fio que eu estava trabalhando fica aqui nesta agulha de trás. Com esta terceira agulha, não precisa ser do mesmo número, pode até ser um pouquinho mais fino, um pouquinho mais grossa, pouca diferença, mas é só uma agulha auxiliar para fazer esse trabalho. Com muito cuidado de não escapar os pontinhos, eu faço um tricô neste da frente. E esse de trás eu tiro sem fazer, todo em tricô. Tiro. Faço um tricô nesse aqui da frente. E tiro esse de trás sem fazer. Com muito cuidado para não desfiar a lã. Então, esse da frente, um tricô. Esse de trás, tiro sem fazer. Esse aqui, um tricô. E esse de trás, sem fazer. Ele vai ficando fácil na medida que a gente vai fazendo. E vou fazendo assim, até terminar no de trás, sem fazer. Terminando a carreira, fazendo um tricô nesse aqui da frente. E tirando o último ponto da agulha de trás, sem fazer. Pronto, agora eu não vou precisar mais dessa agulha auxiliar, é só para essa parte que ela é utilizada. Fica assim o trabalho nessa hora. E eu vou continuar trabalhando em tricô tubular. De tempos em tempos, faz um teste assim para ver se não tá grudando ou colando o fiozinho, porque às vezes a gente desfia, né? E aí fica muito difícil de consertar, então é quase impossível consertar se ele colar, porque daí ele gruda o trabalho assim e não dá para desvirar a luva depois no final. Mas é simples, é só ter bastante atenção, não deixar ele desfiar que dá tudo certo. A partir daqui, eu vou trabalhar só no tricô tubular. Esse tricô tubular, ele faz as duas partes da luva já. Ela já vai ficando fechadinha. Vou continuar
Esse tubular é sempre um tricô e um tira, e sempre terminando o último, tirando sem fazer. Então, eu faço um tricô e um ponto tiro sem fazer, tudo em tricô. Um tricô e um tira sem fazer. Um tricô. É fácil a gente ver que não tá colando, porque ele fica um vão, ó. Ele já fica assim separadinho, como se a gente trabalhasse, né, uma carreira de cada vez, só que ao mesmo tempo. Então, eu tiro esse de trás e faço esse daqui. Com todo cuidado para não desfiar o fiozinho. Vou fazendo assim até o final da carreira. Terminando a carreira com um tricô e tirando o último sem fazer. A partir daqui, vai ser sempre assim. Um tricô, um tira sem fazer, um tricô, um tira sem fazer. Com muito cuidado, para não desfiar o fiozinho, mas é muito simples. Terminando a carreira com um tricô e um tira. Vou parar nesse ponto para dar uma explicação para vocês. Então, de vez em quando, dá uma olhadinha aqui, vira, vê que o trabalho tá indo bem, não tá colando nada, grudando aqui um no outro, tá tudo certo. E eu vou fazer a quantidade e sempre medindo aqui onde eu fiz o moldinho da minha mão, né? Eu tenho que ir fazendo até chegar neste ponto aqui, antes de começar o polegar, o dedo aqui, o dedão. No meu caso, eu vou fazer 16 carreirinhas contadas nesses cordõezinhos aqui. Aqui já tem 2, 4, 5, e eu vou fazendo assim até completar 16 cordões em tricô. Fiz os 16 cordõezinhos em tricô. Olho bem para ver se não tá pregando uma parte na outra, tá toda soltinha. Que o importante é não desfiar o fio e também não errar a sequência de pontos. Depois que eu fiz os 16 cordõezinhos, aqui do lado onde tem essa abertura, eu vou começar a fazer o dedo polegar. Eu fiz uma divisão, porque o tubular, tudo tem que ser número par. Desde essa parte até os dedos, não dá para ser ímpar. Então, eu separei, como eu fiz 52 pontos com aquele aumento, eu vou considerar 10 pontos para cada dedo desses 4 dedos. E 12 pontos para o dedão, para o polegar. Então, eu vou começar com este polegar, que eu já cheguei aqui na altura do meu molde para começar a fazer esse dedo polegar. Vou separar os 12 pontinhos para esse dedo. Então, eu continuo um tricô, eu conto um, tiro o outro, 2, faço 1, 3, como eu estava fazendo, só que só nos 12 pontinhos. Dois, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. O 12 é tirado sem fazer. Então, ficaram os 12 pontinhos aqui. Este restante, eu vou deixar na agulha, porque é possível fazer com ele na agulha. Se quiser passar por um alfinete auxiliar, tudo bem, com muito cuidado para não desfiar os pontinhos, nem perder nenhum ponto.
Agora eu vou voltar e vou trabalhar só nesses 12 pontos aqui para fazer o polegar. Continuo só nesses 12 pontos e eu calculei 12 cordõezinhos em tricô para dar o comprimento do meu dedo. Então eu faço um tricô, um tiro sem fazer, um tricô, um tiro, o mesmo trabalho que eu estava fazendo anteriormente. Só que só nesses 12 pontinhos aqui. Tiro sem fazer. E volto só nesses 12 pontos. Um tricô, um tira, um tricô, um tira, um tricô, um tira, até o final, fazendo o último, tirando. Fiz 12 cordõezinhos para o dedo polegar. Agora eu vou arrematar. Para arrematar, fazendo um arredondamento nesta parte, eu faço da seguinte forma: eu pego 3 pontos juntos, trabalho ele e continuo a carreira como se apresenta. Tiro um, faço um tricô, tiro um, faço um tricô, tiro um, faço um tricô, tiro um, faço um tricô e tiro um. Então, segui a carreira até o final. Volto no começo da carreira, pego 3 pontos juntos, trabalho ele e o próximo eu tiro, seguindo a sequência, tiro sem fazer, um tricô, tiro sem fazer, um tricô, tiro sem fazer, um tricô, tiro sem fazer. Volto a carreira sempre no começo, pego 3 pontos juntos, próximo sem fazer, um tricô, sem fazer, um tricô, sem fazer. Volto, começo da carreira, 3 pontos juntos, um sem fazer, um tricô, um sem fazer. Assim vão eliminando os pontos. Sobraram 4 pontinhos, 3 juntos, um tricô e pego os 2 pontos juntos. Puxo aqui, corto o fio, passo aqui por dentro. Pronto, este dedo ficou prontinho. Eu virei aqui para vocês verem que fica assim um arredondado e fica bem feitinho o acabamento. Depois que eu fiz esse dedo polegar, eu vou seguir esta parte aqui, antes de fazer os 4 dedos. Para fazer essa parte, eu pego nesta abertura aqui, esta abertura, que tem os 2 fiozinhos aqui, ó, de atravessado, e passo
o fiozinho aqui dentro. Para amarrar e continuar. Deixa o meio compridinho, que depois você precisar fazer uma melhoria aqui onde fica o furinho embaixo do dedo, já tem o fiozinho necessário para isso. Aí eu amarro o fiozinho aqui e vou seguir em tubular até completar aquele distanciamento entre o dedo polegar e os 4 que eu vou começar a fazer. Então, aqui eu sigo o tubular. Por isso que é interessante todos os pontos separes, que sempre vai dar certinho para fazer o tubular. Um tricô, um tira sem fazer, um tricô, um tira sem fazer. Observe que ele já vem certinho, ó. A carreira de trás e a da frente já vem pra gente fazer assim. E vou fazendo, no meu caso, no meu molde, eu vou fazer 10 carreiras de cordõezinhos em tricô. Fiz 10 cordõezinhos em tricô, depois que eu terminei o polegar, em todos os pontos restantes. E sempre que eu vou fazer os dedos, eu sempre começo daqui, do lado da abertura, seguindo um dedo depois do outro. Agora, eu vou fazer o indicador. Eu anotei aqui quantas carreiras que eu fiz nesse dedo para poder fazer a segunda luva igual. Porque a outra vai ser bem igualzinha, então tem que ir anotando. Eu já calculei que no indicador eu vou colocar 15 carreiras de cordõezinhos. Recapitulando, coloquei 12 carreiras no polegar, vou colocar 15 carreiras no indicador, 17 carreiras no dedo médio, 15 carreiras no anelar e 12 carreiras no mínimo. Isso na medida da minha mão, varia de pessoa para pessoa. Sempre este dedo, o indicador com o anelar, tem o mesmo tamanho. Esse aqui é um pouquinho mais alto, esse aqui é um pouquinho menor, assim como o polegar. Geralmente esse do polegar é o mesmo tamanho do mínimo. Então, eu acho que fica bem distribuído essa quantia de carreira. Continuando os dedos, terminado o polegar, vou separar aqui 10 pontinhos para o indicador, seguindo o tubular, um tricô, um tira, um tricô, um tira, um tricô, um tira, um tricô, um tira, um tricô e um tira. Então, 10 pontinhos. Deixo esse daqui na agulha, que não atrapalha. Se quiser, pode reservar no alfinete, mas para mim não atrapalha, dá para trabalhar perfeitamente. E vou fazer, voltando aqui, nesses 10 pontinhos, até completar 15 carreiras em cordões em tricô, fazendo um tricô, um tira, um tricô, um tira, e sempre começando com tricô e terminando com um sem fazer. Fiz 15 cordõezinhos aqui no dedo indicador. Agora eu vou arrematar os pontos da mesma forma que eu fiz lá no primeiro dedo. Pego 3 pontos juntos, trabalho ele, tiro o próximo sem fazer e sigo o tubular. Um tricô, um tiro, um tricô, um tiro, um tricô e um tiro.
volto, pego 3 pontos juntos e sigo o tubular. Tiro um, faço um tricô, tiro um, faço um tricô, tiro um, até o final da carreira. Volto sempre no começo da carreira, pego 3 pontos juntos, tiro o próximo, tiro um tricô, tiro um. Volto, 3 pontos juntos, um tricô, e 2 pontos juntos. Termina em bico assim, modelando bem nesta parte do dedo, puxo, corto o fiozinho, passo aqui por dentro e tá pronto mais um dedo. Próximo dedo, pego aqui no vão entre os dedos, nesses 2 fiozinhos, coloco um fio aqui, amarro, deixo um pouquinho mais, no caso de precisar fazer alguma correção embaixo dos dedos, se ficar um furinho muito grande, amarro aqui. E vou trabalhar mais 10 pontinhos para o próximo dedo. Vou fazer 17 carreiras. Em tricô tubular. Um tricô, um tira, um tricô, um tira, um tricô, um tira, um tricô, um tira, um tricô, um tira. Volto, um tricô, um tira. Fiz os 17 cordõezinhos, um pouquinho maior que esse dedo indicador. Agora eu vou arrematar os pontos. Da mesma forma que eu fiz no outro dedo. Pego 3 pontos juntos, sigo o tubular, um tira, um tricô, um tira, um tricô, um tira, um tricô e um tira. Volto, 3 pontos juntos, continuo o tubular, um tira, um tricô, um tira, um tricô, um tira. Volto, 3 pontos juntos, um tira, um tricô, um tira. Volto, pego 3 pontos juntos, um tricô, 2 pontos juntos. Sigo fazendo o próximo dedo, pegando aqui do lado, mesma coisa que eu fiz no outro. Passando aqui o fiozinho. Dou o nozinho. E continuo para fazer o dedo anelar, seguindo o ponto tubular, que é um tricô, um tira, um tricô, um tira, um tricô, um tira,
um tricô, um tira, um tricô, um tira. Então, reservando os 10 pontinhos e vou seguir fazendo 15 carreiras, 15 cordõezinhos até o final deste dedo. Fiz os 15 cordõezinhos aqui no anelar. Agora eu vou arrematar igual arrematei os outros. Terminei de arrematar o dedo anelar. Agora eu vou fazer o mínimo. Então, eu amarrei novamente o fiozinho aqui. Vou fazer esses últimos 10 pontinhos por 12 carreiras. Aqui tá a luva com todos os dedos prontos. Onde tem a emenda entre um dedo e outro. Pode ser feito colocar numa agulha de tapeçaria. E fazer um fechamento melhor aqui, porque fica um pouco abertinho. Aí o que dá para fazer é aproveitar esse fio, pegar meio de lado assim, ó. Pega este fio, costura de lado, pegando aqui no pontinho mais firme e fazendo assim um fechamento melhor. E vai conferindo aqui se tá ficando bom. Fica bem fechadinho. Aí depois que deu essa fechada nos buraquinhos para ficar um trabalho mais bem feito, vamos trazendo aqui esse fio para cima. Para ficar um trabalho bem feito, podemos agora sim desfiar o fiozinho, repartir, coloco uma pontinha aqui na agulha, dividindo os pontinhos, passo ele aqui numa alcinha. E dou um nozinho. Assim fica bem imperceptível e bem arrematado, sem que fique um volume fazendo defeito no trabalho. Aí podemos cortar rente aqui, que tudo bem. Faz a mesma coisa aqui nesses fios, todos soltos. Aqui também faz o acabamento bem feitinho, né? Depois de desvirar a luva, eu vou costurar esta parte que ficou aberta aqui do punho. Costura aqui no lado direito mesmo da peça. Eu tô aproveitando o fiozinho que já tava aqui, aí eu costuro, venho pro lado de cá. Volto aqui para dar uma travada aqui nos pontinhos. E vou costurar pegando de lado. E do outro lado. Pego assim uns 2 pontinhos para ficar bem firme. E vou trazendo a costura até aqui nesta parte. Depois de costurada, a luva fica assim. Vocês podem colocar lastex aqui por dentro. Tem vários coloridos, né? Vocês podem comprar da cor ou uma cor parecida, né? E passar aqui para ficar mais bem sanfonado no punho e não lacear muito. Mas também, se não quiser, ela fica bem assim, veste bem.
pode ser feita em todos os tamanhos, inclusive para criança. Eu fiz uma luvinha infantil para vocês verem que dá para usar restos de lã fazendo dedos coloridos. Esta luvinha eu fiz baseada numa criança de 2 a 3 anos. Eu coloquei 25 pontos, fiz a barra, 12 carreiras de barra, aí eu aumentei 7 pontinhos, indo para 32 pontos, no que eu dividi ficaram 16, aí eu segui 8 carreiras aqui, distribuí 8 pontinhos pro polegar e 6 pontinhos para cada dedo. E as carreiras, nesta eu fiz 8 carreiras, esta eu fiz 10 carreiras, neste médio 12 carreiras, no anelar 10 carreiras e no mínimo 8 carreiras. Espero que vocês gostem e bom trabalho a todos!